pessoal, bem-vindo a esse módulo. O assunto agora são processos administrativos. Nós vamos começar o módulo com uma rápida explanação sobre a transformação na organização que é necessária para se implantar o conceito de processos administrativos e, logicamente, as questões mais detalhadas, a teoria em si, ela tem que ser absorvida do nosso e-book que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre o conceito de processo administrativo, que é, na verdade, uma inovação não tão radical, não tão recente, uma inovação que já tem algum tempo, que está sendo aplicada em diversos tipos de empresa, mas que ainda sofre resistência, principalmente quando você tenta implantar o conceito e a ideia de processos administrativos na organização pública. Ela é uma inovação porque é uma forma diferente de enxergar a organização, principalmente quando a organização tenta implantar radicalmente os processos, ou seja, quando ela tenta implantar o que nós chamamos de administração por processos, que é você enxergar uma organização diferente da estrutura funcional que nós temos hoje. E essa estrutura funcional, ela é até muito facilmente reconhecida pelo organograma da empresa, onde você tem os departamentos, cada um com a sua função muito bem definida, as hierarquias, os comandos, onde você tem um diretor que coordena um setor de uma empresa, uma área toda de uma empresa, onde você tem gerentes que coordenam setores menores, esses gerentes têm os seus subordinados e toda a questão do comando, das ordens, da realização das atividades, ela muitas vezes não existe uma fácil comunicação entre essas áreas ou entre esses subsetores e não existe, por exemplo, uma pessoa subordinada que seja responsável por todo um processo. Ela muitas vezes ela é subordinada e aquele processo ele está preso a uma determinada diretoria de uma organização, mas um outro setor da empresa, um outro departamento também precisa realizar esse processo. Então, em alguns casos, numa organização com uma estrutura muito claramente funcional, o que você acaba encontrando são recursos duplicados. O mesmo processo que poderia estar sendo feito por uma unidade responsável por aquele processo que atendesse a todos dentro da organização, esse processo ele é realizado por 2 ou 3 ou 4 ou 5 unidades da empresa e você tem então um recurso desperdiçado. Além disso, você pode ter, por exemplo, um setor onde aquele processo é realizado de maneira muito eficiente, provavelmente quem trabalha no setor público ou trabalha em qualquer organização já deve ter percebido isso. Uma mesma atividade dentro da empresa, ela tem um nível de qualidade num determinado departamento e essa mesma atividade realizada no outro departamento tem um nível de qualidade inferior ou um nível às vezes sofrível. Então não seria mais lógico nós entregarmos essa responsabilidade de realizar esse processo apenas para aquele setor que tem a capacidade de realizar aquilo de maneira ótima? Só que isso envolve as questões de poder, de hierarquia, porque afinal de contas, aquela pessoa que está no outro setor, ela não está subordinada ao mesmo chefe que eu, onde eu preciso que esse processo seja realizado. Então o conceito de processo é você isolar atividades dentro da empresa, isolar no sentido de você reconhecer quais são as atividades, quais são as entradas, os procedimentos, os processos que acontecem dentro daquela atividade, quais são as saídas, transformar aquilo num módulo e esse módulo poder atender a diversos clientes. Quando eu falo em clientes, eu não estou dizendo do cliente externo, por exemplo, numa empresa privada, num comércio, numa indústria, que o cliente é aquele que compra um produto ou contrata um serviço. Quando eu falo em cliente, nós estamos falando de quem recebe o valor que foi produzido por aquele processo. Então, todo o processo, ele vai ter alguém interessado no resultado dele. Você vai ter também, no mesmo processo, pessoas que fornecem recursos para aquele processo. Recurso pode ser informação, pode ser uma capacidade, um conhecimento, algo que você vai realizar naquele processo para que ele entregue um valor para o cliente daquele processo. A ideia de uma organização voltada, uma organização que ela seja voltada para processos, ou seja, administrar por processos, é que você tem a empresa com uma coleção de processos. Esses processos eles são encadeados quando algum processo inicia, provavelmente ele
vai entregar resultado para um outro processo, que vai fazer algum tipo de transformação naquele produto que ele recebeu e vai entregar para outro cliente. E aí, no final das contas, você vai ter um conjunto, uma comunidade de processos de diversas naturezas. Processos que são, por exemplo, do setor financeiro, os outros do setor de RH, só que eles não estão presos a esses setores. O dono do processo é quem o realiza. E esse dono, ele pode, o dono que eu digo, né, a palavra dono, a gente costuma utilizar esse termo, vocês vão ver na literatura sobre, a palavra dono é aquela pessoa que é responsável por aquele processo, por realizar aquele processo. Então, aquele dono do processo, ele pode estar prestando um serviço com aquele processo para um determinado setor, que não é o setor onde ele está lotado dentro da empresa. Então, eu disse que é uma inovação a ideia de administrar por processos, porque é uma mudança na forma de enxergar, é uma inovação organizacional, uma mudança na forma de nós enxergarmos as atividades realizadas dentro de uma organização, dentro de uma instituição, uma empresa privada ou pública. E como toda inovação, ela envolve um risco e envolve algum tipo de rejeição. A rejeição muitas vezes é por causa da dificuldade de lidar com a perda do poder sobre alguma atividade, ou a rejeição também por não compreender exatamente que benefício isso pode trazer, ou também por você não ter conhecimento sobre os processos em si, sobre o resto da organização. Você conhece bem o seu setor, conhece bem o departamento onde você trabalha, mas não conhece o restante da organização. E aí muitas vezes você tem receio, mas eu vou entregar esse processo que é importante para mim, que eu controlo, para ser feito por alguém ou algum grupo de pessoas em outro setor da empresa? Será que isso vai dar certo? Então, essa ideia de processos, ela, como eu disse, é uma inovação, não é uma inovação de 5 anos atrás ou 10 anos atrás, é uma inovação de décadas que vem sendo implantada aos poucos dentro das empresas, dentro das organizações, algumas delas com sucesso, com muito sucesso, nós vamos ver alguns exemplos, outras ainda tentando, algumas tentaram e desistiram, mas muitas que implantaram a administração por processos, elas estão bastante satisfeitas com o resultado. Bom, dentro da área pública, vocês vão ver, inclusive eu coloquei dentro de uma pasta chamada material complementar, eu coloquei uma apostila que é da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública. Por quê? A própria reconhecimento da importância de administração por processos fez com que a ENAP desenvolvesse cursos específicos, inclusive eu sou professor de um desses cursos, cursos de análise e melhoria de processos, que é voltado para a administração pública federal. Esse curso é ministrado para servidores públicos que trabalham em organizações, exatamente porque se percebeu essa necessidade para otimizar o resultado dessas organizações e desses setores, percebeu-se a necessidade de implantar ou de conseguir gerenciar melhor processos. Então esse material está lá na pasta, alguém parece que entrou lá e não conseguiu baixar o material, mas eu vou ver o que houve, vou corrigir e colocar novamente o material lá para vocês. No nosso e-book, na página 32, tem lá uma orientação para vocês fazerem um exercício no fórum. Não é necessário fazer esse exercício, então descartem o exercício da página 32, porque no final dessa semana vocês vão ter participado do fórum com as duas questões que eu coloquei no enunciado, num tópico do fórum, que é a avaliação dessa semana. Não precisa então fazer o exercício da página 32. Eu coloquei também um vídeo para vocês verem, como eu falei sobre inovação, disse que processos administrativos são uma inovação. Toda inovação ela tem um risco que está associado a essa inovação, e as inovações elas vêm de ideias novas, criatividade. E tem um autor chamado Steven Johnson, inclusive tem um livro que eu recomendo para vocês, quem tiver interesse em estudar ou conhecer melhor as questões sobre inovação. É um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, é da editora Jorge Zahar, foi lançado em 2011. E a partir das ideias desse livro, lógico que não seria possível criar um vídeo com o conteúdo do livro, mas a partir das ideias desse livro, o Steven Johnson criou um videozinho, colocou lá no YouTube, e eu coloco o link para vocês assistirem esse vídeo de 4 ou 5 minutos, que fala sobre como é que surgem as novas ideias. E por que esse vídeo está sendo associado a esse curso, a esse módulo de processos administrativos?
Quando nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de novas ideias. Para implantar processos administrativos ou para você organizar processos administrativos, você vai precisar ter muita criatividade e vai precisar discutir, resolver, pensar sobre solução de problemas. Muitas vezes problemas sobre os quais você nunca pensou. E quando a gente precisa de soluções, de onde vêm as boas ideias? De onde vêm as boas soluções? Então assistam o vídeo e reflitam um pouco sobre essa questão da inovação, da transformação no ambiente de trabalho, e a gente se fala novamente na semana que vem. Até lá!